Senhor nos permitir, segundo a sua graça. Convido os irmãos para abrirmos a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos estar lendo a partir do 1 até o 12. Coríntios, para procurar aí com paciência, todos juntos vamos ler para a glória do Senhor. Podemos ler então, irmãos? A partir do 1 até o 12. Portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia e nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Pai, queremos clamar a Tua misericórdia, a Tua graça, ó Pai, que possamos, ó Deus, por Tua infinita misericórdia, ouvir a Tua palavra e receber de Ti o conforto nesta noite, ó Pai. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, irmãs, nós temos aqui aquela série de contentamento, né? Onde as irmãs estão sempre falando, irmã Clarissa, quem tem condição de falar, melhor vamos falar. Vamos estar falando também um pouco aqui de contentamento, mas vamos estar mais focando, irmãos, aqui nas condições que o Senhor nos dá. Eu vou estar falando mais a partir do 4 até o 7. Já lemos até o 12, porque é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Então nós temos aqui, irmãos, as dificuldades de um vaso de barro. Essa é a visão dessa série que nós estamos aprendendo. Nós vemos aqui, as mulheres santas e piedosas sempre irão encontrar necessidade de estar em busca de contentamento diante de Deus. Devemos sempre lembrar de quem somos e de que Deus está realizando através das nossas vidas. É uma das melhores maneiras de darmos e de entendermos esse texto é prestar atenção nos versículos de 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Esse é o objetivo. Esse versículo pode nos ajudar a entender como nossos problemas são necessários para o nosso amadurecimento espiritual. Então nós vamos estar tirando disso aqui grande experiência e vamos entender como é importante as dificuldades que nós passamos, como Deus permite que passamos por batalhas espirituais e o Senhor não vai nos livrar
ele vai passar conosco nas dificuldades, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo esta noite. Então nós vemos aqui coragem para os conflitos, está em 2 Coríntios 4 ao 12. Paulo começa em 2 Coríntios 4, versículo 2, falando sobre o ministério dele e de seus companheiros. Mesmo diante de muitas lutas, eles não desistiram. Então Paulo estava focado no seu ministério, nós vamos ainda falar mais à frente, e eles não desistiram de forma alguma, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Isso é o contexto de que Paulo está falando na segunda carta aos Coríntios. Ele afirma, não desfalecemos e não desanimamos. Literalmente Paulo está dizendo, não entregamos pontos, não vamos desistir, vamos ficar firmes, porque vale a pena, porque segundo a revelação do Espírito Santo, vale a pena pagar o preço, não vamos desistir. Ele estava falando isso para os coríntios. Ele afirma que não deve desfalecer de forma nenhuma e não desanimar. Nas condições que Paulo se encontrava, ele encontrava motivo de sobra para desanimar, porque as batalhas que Paulo estava passando eram tremendas, como os irmãos conhecem. E Deus já havia falado e que mostrava para Paulo como ele iria sofrer pela causa do Evangelho, para compensar a perseguição que foi feita através dele mesmo. Porém, foi um vaso escolhido para a glória de Deus. Então, ele não abriu mão, mas as condições eram terríveis, a ponto dele desanimar. Mas, contudo, pela graça do Senhor, ele permaneceu fiel até o fim. Então, nós vemos aqui, irmãos, nas condições que ele se encontrava, ele permaneceu fiel. Agora, o que fez Paulo não desanimar? Será o que fez Paulo não desanimar? Parar para pensar? Será que era porque ele falava muito bem, ou porque ele falava várias línguas, porque era um cara muito preparado? Será que era por isso que ele não desanimava? De forma alguma. Ele sabia o que possuía em Cristo Jesus. Pela unção do Espírito Santo, ele estava convicto de que valia a pena sofrer pela causa de Cristo. Em Filipenses 1:21, ele falou: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então quem está na unção de Deus, não importa viver ou morrer, vai estar simplesmente saindo de um lugar para outro, é somente glória. Era o que Paulo estava sentindo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Podemos ver essas mensagens em alguns carros, muitos dizendo, para mim viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Mas se for analisar bem, não tem capacidade de falar uma coisa dessa, porque Paulo estava sofrendo, ele estava prestes a morrer, e passar várias dificuldades, a ponto de não negar o nome do Senhor em hipótese alguma. Então ele estava falando com convicção, cheio do Espírito Santo, que para ele viver é Cristo e o morrer era ganho. Em vez de se queixar sobre o que não tinha, ele alegrou-se como que estava ao seu dispor. Ao invés de ele ficar desanimado, questionando, xingando, ou até mesmo reclamando, blasfemando, ele fazia o contrário. Ele abraçava a oportunidade que estava nas suas mãos para glorificar o nome do Senhor. Ele pegou o que estava na mão dele para honrar o nome do Senhor. Então o que estava na disposição dele eram muitas lutas, muitas dificuldades. Podemos também fazer o mesmo, irmãos. Podemos fazer o mesmo, obreiros, a casa do Senhor. Podemos aprender com este homem aqui que sofreu tanto. Por isso que estamos aqui hoje, porque pessoas já sofreram, pagaram alto preço. Paulo foi um que muito foi usado por Deus. Então nós vamos transformar as nossas lutas em oportunidade para sermos vasos de honra. É o que nós vamos aprender aqui nesta noite. Então, irmão, nós vamos estar lendo aqui em 2 Coríntios 4. Portanto, considerando que temos esse tipo de ministério. E agora eu vou voltar aqui no capítulo 4, portanto, tendo este ministério, portanto, apesar de tudo que estava acontecendo, ele tinha esse ministério. E que ministério é esse? Que ministério é esse? Um ministério glorioso, um ministério maravilhoso, um ministério esplêndido, um ministério muito valorizado, um ministério que tinha sido chamado por Deus. Agora imagina que ministério é esse que nós temos. Imagina quem é você. Faça uma ideia, quem somos nós? Não somos nada, somos vasos de barro, mas no entanto temos um ministério. Olha que ministério. Então Paulo está falando, portanto, tendo este ministério.
pela misericórdia que nos foi concedido, não nos desanimamos. Então, que tipo de ministério é esse? Esse é o ministério glorioso que ele recebeu da parte do Senhor. Um ministério grandioso, um ministério glorioso, que oferece às pessoas vida, que oferece às pessoas salvação, justificação. Um ministério capaz de transformar pessoas. Esse é o ministério que Paulo recebeu. Esse é o ministério que nós recebemos. Cada um nas suas condições, cada um segundo a sua fé, segundo a sua capacidade. É isso que Paulo está falando. Que ministério é esse? É esse ministério de poder, de tirar pessoas do lamaçal do pecado. E quando você prega essa palavra, na unção do Espírito Santo, Deus é o maior interessado em salvar vidas, libertar almas, tirar pessoas que estão no lamaçal do pecado. E pessoas que estão aqui dentro da casa de Deus também serão renovadas, restauradas, curadas, transformadas, porque nós somos transformados todos os dias. Todos os dias nós vamos vencendo as nossas batalhas. Então, esse ministério foi recebido de que forma? Como recebemos esse ministério? Paulo recebeu por misericórdia, e nós recebemos como? Também por misericórdia. Por misericórdia nós também recebemos esse ministério. Então, foi um ministério como um presente das mãos de Deus, como uma dádiva que Deus nos deu. Como Paulo recebeu um presente das mãos do Senhor, e você também recebeu esse presente, recebeu essa dádiva, que quando alguém olha para você, não te dá valor nenhum. O mundo então olha para a igreja, não entende, acha que esses crentes estão perdendo tempo, estão na igreja todos os dias, estão num lugar como esse aqui, não tem aparência nenhuma. Como pode isso? Nós não somos discernidos, só somos discernidos espiritualmente. Então, pela visão espiritual, nós somos mais do que vencedores. Nós somos muito alegres, muito felizes, não porque estamos repletos de bênçãos, não porque temos um sorriso até no canto, de maneira alguma. Às vezes estamos passando grandes batalhas, grandes dificuldades, nosso coração às vezes está partido no meio, mas na nossa alma há uma alegria tremenda, há um gozo eterno, há uma segurança eterna, há uma convicção maravilhosa de que você pode suportar tudo, porque o Senhor Jesus está na sua vida, está nas nossas vidas. Então é essa alegria que Paulo está falando, irmãos. O mundo não entende por que essa igreja não para, por que essas igrejas não desistem. Por quê? É porque nós somos fortes? De maneira alguma. É porque a misericórdia do Senhor está sobre nós, é porque somos vasos, mas esse Espírito habita em nós, graças a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, por misericórdia, Paulo recebe essa dádiva, esse presente maravilhoso. Ele pode agradecer a Deus, irmãos. Ele fala: agradeça a Deus por me fortalecer e me escolher para esta obra, apesar de eu ser um perseguidor arrogante, apesar de eu ser um homem terrível, apesar de eu ser um homem que persegui a igreja do Senhor, matei muitos crentes, dei muitas ordens, tive muita autoridade. Então o Senhor me chamou. Está lá em 1 Timóteo 1, 12 e 13. Então ele foi fortalecido. Ele fala bem assim ainda em 2 Coríntios 3, versículo 6. Foi ele que me capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Olha o que Paulo está falando. O Senhor me chamou e me capacitou para eu ser herdeiro dessa glória, para eu ser um pregador dessa palavra, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida, o Espírito vivifica. Então olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que autoridade que está sobre a igreja, olha que autoridade está sobre você, sobre as nossas vidas. O Senhor nos chamou, o Senhor nos separou para podermos pregar esta palavra. E não importa as lutas, nem as dificuldades, mas o Senhor sempre vai nos capacitar. Agora vamos ver que a maneira de encarar o ministério ajuda a determinar a maneira como cumprir o ministério. Paulo, ele tomou uma decisão maravilhosa, irmãos. Ele entendeu o Evangelho de tal forma que ele não abriu mão em hipótese alguma. Ele abraçou essa causa com o maior fervor, com a maior intensidade, com santidade, com sinceridade, com verdade. E foi assim que ele venceu. Agora imagina como nós vamos vencer esse ministério, esse chamado. De qualquer forma, de qualquer maneira, não vamos conseguir.
Se nós não dermos valor, esse chamado que o Senhor tem para conosco, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Nós não vamos conseguir. Nos momentos mais difíceis que podem acontecer, porque vai acontecer, os momentos difíceis vai chegar para nós, como chega para todo mundo, vai chegar. Momentos piores do que nós estamos vivendo. E como vamos conseguir vencer? Se a gente levar a sério, se a gente amar esse evangelho, se nós orarmos, se a gente buscar, se a gente renunciar a nós mesmos a todo tempo. Renunciamos o mundo, estamos aqui, mas temos que continuar renunciando a nossa vontade, porque o nosso coração, ele é mau, ele nos leva sempre a distanciar dessa palavra, vai nos levar sempre a distanciar da oração, da palavra. Nós não vamos conseguir. Então Paulo, ele encarou com muita seriedade. Como é que ele agiu? De que forma? E foi de uma maneira muito séria, uma maneira muito autêntica. Se considerarmos o nosso serviço para Cristo como um fardo e não como um privilégio, sabe o que vai acontecer? Nosso trabalho será um trabalho de escravo. Nós seremos escravos. Nós estaremos perdendo o nosso tempo aqui, irmãos, porque esse aqui é um privilégio. Muitos gostariam de ter o que você tem e não tem. Muitos gostariam de ter a luta que você tem. Imagina essas guerras que estão acontecendo agora. Quantas pessoas já, quantas mulheres perderam seus esposos, filhos, casas, tudo destruído. É o que a gente consegue ver. Agora imagina como os irmãos, os ricos, poderosos, gostariam de ter aqui a simplicidade que a gente tem, a nossa vida humilde, simples, a nossa casa tão simples, às vezes um aluguel que a gente paga com dificuldade, uma comidinha tão simples, né? Como eles gostariam de ter e não tem. Então, irmãos, isso é um privilégio. Se você e eu acharmos que isso não é privilégio, isso é um peso, não dá para aguentar, misericórdia, nós somos escravos, seremos escravos, vamos ser escravizados, vamos ser derrotados. Já fomos derrotados pelo pecado e agora encontramos com Jesus, vamos fazer valer a pena, vamos abraçar essa causa, porque vale a pena. Senão nós seremos escravos, nós estaremos perdendo o nosso tempo, porque a maior vitória vai acontecer, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Ou então nós vamos partir, de alguma forma nós vamos partir, e aí vamos encontrar a gloriosa vida eterna, um gozo maravilhoso. Então nós não podemos perder o nosso tempo. Então nós vemos aqui que muitas pessoas estão construindo casa no deserto, infelizmente. Construindo casa no deserto, por quê? Porque nunca sai do deserto. O deserto sempre permanece. O povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, mas eles atravessaram e chegaram do outro lado, mas continuaram no deserto. Segundo algumas histórias, alguns estudos, a gente pode ver que em um dia, em 2 horas, eles conseguiriam atravessar 2 vezes o deserto de carne, conseguiriam 2 vezes. Ficaram 40 anos andando no deserto e morreram, a maioria. Então nós não podemos ficar nesse deserto dessa vida e sermos derrotados, porque já estamos no deserto. Este mundo é um deserto, este mundo não é paraíso. Este mundo aqui é simplesmente por um pouco de tempo. A nossa dificuldade é momentânea, passageira. Em breve estaremos livres deste mundo, estaremos livres desse corpo pecaminoso que nos leva o tempo todo a pecar, a pensar coisas que não devia, a estar em sofrimento, estar em questionamento o tempo todo. Então nós vamos estar livres deste mundo a qualquer momento. O Senhor vai nos dar essa vitória, está garantida. Nós não precisamos ter tudo para ser feliz. Eu não preciso ter uma saúde perfeita para ser feliz, porque o que eu tenho já é o necessário. As portas não vão abrir, elas já estão abertas. Nós não vamos receber vitória, nós já somos vitoriosos. O Senhor Jesus está em nós, está dentro do nosso coração, para nos alegrar, para nos fortalecer, para a gente poder ajudar as demais pessoas, irmãos. Então nós somos vitoriosos. Você é feliz, você tem algo na sua vida maravilhoso, que é o Espírito do Senhor. Não podemos agir e nem considerar que somos escravos, porque senão vamos perder tempo. Nós somos muito vitoriosos. Será que o serviço do cristão é um castigo? Será que é assim que a gente pode pensar? Será que esse trabalho que a gente faz não é um castigo? Tem que estar aqui todo dia, tem que participar desse trabalho tão simples. Será que não é um castigo? Lógico que não, né? Isso é um privilégio, isso é uma bênção.
Isso é coisa gloriosa. Só quem é espiritual para valorizar essas coisas. O mundo não vai entender nunca. Será que o serviço cristão é castigo? De maneira alguma. Segundo Coríntios 1, versículo 8, Paulo confessa que as suas provações na Ásia o havia levado à beira do desespero. Paulo é experiente para falar. Apesar de seus grandes dons, de uma vasta experiência que ele tinha, ele ainda é um ser humano, muito frágil, sujeito aos nossos próprios sofrimentos. Ele não era um super-homem, ele era sujeito a fragilidades também, ao cansaço, às dificuldades. Ele era sujeito como nós somos, mas ele era determinado, cheio do Espírito Santo. Por um acaso, será que devemos confiar de maneira duvidosa? Será que o Senhor nos deu um ministério para que nós fracassássemos? Será que Deus chamou Paulo para ele ser fracassado? Não. Paulo vai aceitar essa proposta, mas será que ele seria fracassado? Deus não chamou ninguém para ser fracassado. Ele falou: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Deus não deu jugo para ninguém que a gente não aguenta levar. Se nós não entendermos, irmãos, que o que está nas nossas mãos é uma bênção, é um privilégio, se a gente achar que a nossa vida de mulheres, ser obediente aos nossos esposos, aos nossos filhos, tomar conta da nossa casa, fazer tudo direitinho, isto é pesado demais, nós não entendemos nada ainda. Não entendemos o que é o Evangelho. Porque isso é um privilégio, isso é uma honra, isso é um preparo para nós. Porque os nossos filhos, eles são bênçãos. A vida que o Senhor nos deu são bênçãos. Então nós temos que agradecer ao Senhor, porque o nosso temperamento ele é mudado, a nossa vida é transformada a cada momento, se dermos crédito a tudo que o Senhor tem permitido nas nossas vidas. Nossos filhos, nosso lar, tudo é um treinamento para nós. E o Senhor permite provações para testar nossa fé. Nós, como mulheres, irmãos, nós somos as ajudadoras deste reino. Nós preparamos pessoas para tomar conta desse mundo. Essas mulheres de oração, mulheres que choram, mulheres que clamam, mulheres que carregam seus filhos no seu ventre, preparando seus filhos para essa sociedade. É a família dos cristãos que é a causa deste mundo ser destruído, irmãos. São as irmãs de oração, as mulheres que choram, as mulheres que clamam, as mulheres que separam tempo para estar com seus filhos, que são felizes de ter seus filhos e poder cuidar dos seus filhos, porque eles são presente para nós, são dádiva que Deus nos deu, eles são hóspedes, nossos filhos são hóspedes, sabia disso, irmãs? Nossos filhos são hóspedes, que nós temos em nossa casa, afinal de contas não são nossos, o mesmo Deus que dá, o mesmo Deus que tira, o mesmo Deus que te deu o seu filho, Ele tira também e leva o seu filho. Então são hóspedes, nós temos que tomar cuidado com nossos filhos, porque eles não pediram para vir ao mundo. Nós como mães temos que pedir perdão aos nossos filhos. Quantas vezes nossos filhos chamam a nossa atenção? Essa semana mesmo foi repreendido, e eu aprendi muito. Então nossos filhos são bênçãos. Deus nos deu filhos, irmãos, e eles vão nos ensinar. Eu aprendi muito com nossos filhos, aprendi muito no temperamento, todas as coisas. Então fique sabendo de uma coisa: Deus te deu seus filhos, e com certeza Deus cuida de tudo. Não temas, tira o tempo para orar, irmãos, tira o tempo para buscar o Senhor, separa tempo para buscar o Senhor, porque esse tempo que você separa para buscar o Senhor, ele é valioso, vale muito mais do que dinheiro lá na Caixa Econômica, vale muito mais, porque esse momento que você está em oração, é o momento que Deus está cortando os laços, é o momento que os demônios são repreendidos, eles são guardados na escola, são guardados na rua, o diabo arma uma cilada, mas é repreendido, e se acontecer alguma coisa, você está preparado. Opa, eu estou preparada, eu estava orando, eu estava jejuando pelo meu filho, Deus, o Senhor não vai deixar eu ficar desesperada, ainda que você tenha que ver o seu filho no caixão, sabia, irmãs? O Senhor está mandando falar isso, não está aqui, mas nós estamos falando um trabalho de mulheres e precisamos saber dessas coisas, irmãos, porque o Espírito Santo vai sempre falar com a gente. Nós somos responsáveis, irmãos, pela nossa casa, pelos nossos esposos que estão trabalhando lá fora. Lógico que tem mulheres que são formadas, elas têm as suas formaturas, têm que trabalhar, beleza, mas tem também o seu tempo para buscar o Senhor. E os nossos esposos estão lá fora, correndo as batalhas. As filhas de Satanás estão lá fora, com bandejas maravilhosas, que aquilo que você não faz, elas fazem. E
nós temos que tomar cuidado com isso, porque essa igreja vai vencer assim, com mulheres que oram, com mulheres que vigiam, com mulheres que estão fechando as brechas na oração. O Senhor Jesus, Ele nos prepara para todas essas coisas. Então nós vemos aqui, será que esse serviço é um castigo, como já falamos? Então, acaso Deus teria dado esse ministério para fracassar? De maneira nenhuma. No versículo 2, Paulo não é um impostor. Vocês estão com a Bíblia aberta, vocês vão estar olhando aí. Eu não vou dar lendo na Bíblia porque o tempo não vai dar, irmãos. Ele não é um impostor, no versículo 2 do capítulo 4, porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos a verdade de Cristo com sinceridade. Paulo estava falando, irmãos, da obra que Deus colocou na mão dele para ele fazer. Ele não era falso, como os mercenários, como os falsos profetas da época, como os judaizantes da época, que queriam se apresentar, queriam se amostrar. Então Paulo, ele não era um impostor, ele estava pregando a palavra com verdade. Paulo estava se referindo aos judaizantes. Também nos nossos dias, irmãos, existem falsos mestres, baseando suas doutrinas, distorcendo a palavra para se encaixar em suas interpretações. Existem os falsos profetas de hoje, e são muitos, que estão encontrando um meio de ganhar dinheiro com esse negócio de secreto, com esse negócio de abrir igreja. Isso é um perigo. Então, esses são os falsos profetas da época, e hoje também nós vemos os falsos profetas. Peraí, acho que eu me perdi aqui. Beleza, está certo, irmãos. Glória a Deus. Então nós vemos, irmãos, que o povo ignorante daquela época era culpado de seguir esses falsos mestres. Está no versículo 3, o 3 e o 4, olha só. 3 e o 4, eu vou ler apenas aqui, ó. Se o nosso evangelho está encoberto, é para aqueles que estão perecendo, que está encoberto, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, irmãos, o evangelho que Paulo estava pregando era para aquele que estava perecendo dentro da casa de Deus. Então ele falou assim, para esses que estão perdidos, esse evangelho ele está encoberto mesmo. Para os falsos está encoberto mesmo. Mas para aqueles que dão valor a essa palavra, esse evangelho ele não está encoberto, ele está sendo esclarecido, está sendo revelado, está sendo uma bênção para essas pessoas. Agora, preste atenção, se Paulo era um pregador tão fiel da palavra, por que algumas pessoas não criam em suas mensagens? Por quê? Se Paulo pregava de uma maneira tão correta, era um homem tão fiel, era um homem que pagava o preço, mas ali os judaizantes não queriam ouvir a palavra de Paulo. Então esse problema, ele é antigo, esse problema não é novo, esse problema é antigo, dos verdadeiros servos de Deus não querer ser ouvido. Muitos vão se levantar contra, muitos não vão querer ouvir essa palavra, porque os falsos mestres eram tão bem. Aí é uma pergunta, por que os falsos mestres, eles tinham um rebanho tão grande? Porque os falsos profetas da época tinham multidões que seguiam, como hoje nós vemos os falsos profetas também. As igrejas estão lotadas de pessoas pregando heresias, pregando o evangelho, sim, que agrada os corações, o evangelho que você pode vir e ficar como você está, que aqui você vai ficar rico, você vai se dar bem, você vai prosperar. Então esses falsos profetas, as igrejas estão lotadas, nós não entendemos por quê. Por quê? Porque eles não mexem, esse evangelho não atrapalha ninguém, eles ficam calminhos, eles entram na igreja, eles não vêm ao seu pensamento os seus pecados, eles ficam, entram e saem, não mudam, porque os seus pecados não são confrontados. Por isso essas igrejas estão lotadas, porque o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos. Os tais têm facilidade de crer em mentiras do que crer na verdade. Infelizmente, irmão, nós estamos vivendo isso nos nossos dias. As pessoas, os incrédulos que se diz cristão, eles têm uma facilidade muito grande de crer em mentiras, crer em falso profeta. Ele crê, se você falar para ele que ele vai ser vencedor, que ele vai ficar rico, ele vai estar de madrugada na igreja. Não, olha, você vai receber uma vitória muito grande hoje. Vai estar de madrugada lá, porque ele sabe que vai receber uma quantidade grande de dinheiro. Se o falso profeta falar isso, eles fazem isso. Mas se você falar a verdade, você tem que renunciar, você tem que pagar o preço, aí você vai encontrar pessoas que não querem ouvir essas coisas, não estão a fim de ouvir. Não, esse pecado aí, ó, essa palavra aí está me confrontando, está revelando meus pecados, então eu não quero
acontecendo, irmãos. Então Paulo já enfrentava essa dificuldade naquela época. Então, irmãos, vamos ser autênticos na pregação do Evangelho. Vamos ser fiéis na pregação do Evangelho. Os irmãos obreiros, principalmente os pastores desta igreja, que tem essa palavra, prega ela com verdade, com sede, com paixão, porque essa palavra ela não volta vazia. Se você disser que existe um inferno, muitos podem não acreditar, mas não vai deixar de existir inferno, porque alguém não creu. Eu não acredito nisso. Mas o inferno existe assim mesmo, porque é a palavra que está falando. Então ela não volta vazia, ela vai cumprir o que está sendo falado. Se você falar que Jesus vai arrebatar a igreja, mas eu não creio, mano, não importa, a igreja vai ser arrebatada mesmo assim, mesmo que você não crê. Jesus vai arrebatar a igreja. Então essa palavra tem que ser pregada com verdade, com autenticidade, com paixão, nem que nós vamos ter que sofrer muito. Então isso que Paulo estava fazendo, pregando essa palavra, porque ela não volta vazia. Porque um dia eu estava fazendo parte de uma hidroginástica e eu estava falando com o professor na hora particular e ele estava questionando sobre a palavra de Deus. Ele era desviado, filho de crente. Aí ele falou assim, falou muitas coisas. Ele falou assim: olha, quando as lutas vierem, eu vou ficar mais santo. Quando as coisas apertarem para o meu lado, quem sabe eu mudo de vida. Aí na minha mente veio essa palavra que eu coloquei aqui. Eu falei para ele assim: olha só, o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. A mesma palavra que você está ouvindo, que vai te abençoar, vai te condenar também. Porque a pessoa que não é grata a Deus, irmãos, pelas bênçãos, quando a luta vem, sabe o que acontece? Ele fica incrédulo. Ele fica uma pessoa terrível, porque ele não vai entender. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não valorizou, ele não foi humilde com os pesos mais leves. Quando veio um peso muito pesado, não aguentou. É isso que acontece, as blasfêmias, os crentes que estão desviados não conseguem voltar, porque eles não respeitam a palavra de Deus, eles não dão honra a essa palavra, não valorizam os pais que são cristãos, os parentes que estão falando, muitos têm seguido caminhos horríveis. Então eu falei para ele essa palavra e ele ficou assim meio temeroso. Com essa palavra eu falei para ele: olha, cuidado, você pode ficar mais incrédulo do que você já é, porque na hora que a luta chegar você não está preparado, porque o diabo ele não vai brincar. E se você não está dando honra a Deus, não respeita o Espírito Santo, você não tem condição de entender na hora que a luta chegar, você vai blasfemar. Então, irmão, nós vemos que no versículo 5 e 6, a realidade da palavra não promove ninguém. Paulo não era promovido como os pregadores de hoje são promovidos. Como a televisão está mostrando, a internet está mostrando homens poderosos, ricos, andando de avião, comprando fazenda, homens aplaudidos, que as fotos deles estão em primeiro lugar. Paulo não tinha nada disso. Por quê? A palavra, quando é pregada com verdade, ela não vai te levantar, ela não vai colocar você numa posição elevada, ela vai fazer você sempre estar sendo amassado. Era o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Então, essa palavra que ele pregava não fazia ele se aparecer nem um pouquinho. O temor do apóstolo diante do seu ministério o impedia de enganar, e ao mesmo tempo guardava ele de si mesmo, de se exaltar. Então, o privilégio da gente ter temor da palavra é isso aí, irmãos, que nós não vamos enganar ninguém e também seremos guardados por essa palavra. Essa palavra vai nos guardar, ela vai nos proteger, ela vai nos proteger. Por quê? Por causa do temor. Então, Paulo não confiava em si mesmo, não recomendava a si mesmo, nem pregava a si mesmo. Pelo contrário, Paulo, ele pregava a palavra ao povo, levava o pessoal a Cristo, a edificar na fé. Isso que Paulo fazia. No verso 6, porque Deus diz: das trevas brilhará a luz. Quando pregamos a palavra ao pecador, a luz começa a resplandecer no coração do pecador. Não é assim, irmãos? Paulo pregava e a palavra resplandecia no coração das pessoas. As pessoas se convertiam, resplandecia, como está escrito lá em Gênesis 1, versículo 2. O pecador, ele encontrava sem forma e vazio, mas quando a palavra era pregada, a luz brilhava no coração dele, assim como aconteceu lá. Deus falou: haja luz, e houve luz. Então, quando você pega a palavra também para um pecador, ele está totalmente obscurecido, mas a luz começa a raiar no coração dessa pessoa e ele começa a ter uma nova visão, uma nova alegria. Então, quando nós pregamos para o pecador, ele recebe essa grande vitória.
Então, irmão, nós vamos ver aqui, nós temos esse tesouro maravilhoso, que é grandioso, em vasos de barro. Vamos estar falando só o versículo 7, já estou terminando. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para o poder extraordinário ser de Deus e não nosso. Então, esse poder maravilhoso, esse ministério glorioso, está em vasos de barro. Capítulo 7, versículo 7 diz que somos vasos de barro. Agora, você colocaria um tesouro no vaso de barro? Uma pedra preciosa, um diamante caríssimo, você colocaria no vaso de barro? Lógico que não, né? Você arrumaria um lugar muito especial para guardar essa joia, não é assim? Colocaria num lugar muito maravilhoso, colocaria um cadeado, uma proteção tremenda. Mas só que Jesus não fez assim. O cristão, nós somos o cristão, nós somos apenas um vaso de barro. Você é vaso de barro. E o Senhor colocou dentro de você esse tesouro. Um tesouro maravilhoso foi colocado num vaso de barro. E esse tesouro, esse vaso não tem valor nenhum. O que tem valor é o tesouro que está dentro desse vaso. O vaso, ele é simples, ele não tem valor. Mas o que tem valor é o que está dentro do vaso. Então o vaso foi feito para ser usado. Ele não pode estar quebrado, não pode estar rachado. Ele não pode você colocar uma água, um azeite e perder, não. Ele tem que estar preparado para ser usado. Ele também não pode estar de boca para baixo, nem pode estar cheio de alguma sujeira. Ele tem que estar preparado, limpinho para ser usado. Não é assim que a gente faz com os vasos? Ele é sempre útil para alguma coisa. Então o Senhor colocou um tesouro dentro de um vaso de barro. Então esse barro somos nós, esse vaso é você, esse vaso é a igreja, que está carregando esse tesouro, que é o Evangelho, é a palavra, está dentro de nós, somos vasos de barro. Então Paulo, tendo falado da luz gloriosa do Evangelho, aqui ele mostra a fragilidade e a fraqueza dos que pregam essa palavra. Isso que Paulo está falando, a fragilidade do vaso, a fraqueza dos vasos, daqueles que pregam esta palavra. É isso que Paulo estava mostrando aqui. É uma ilustração, é uma metáfora do vaso. O vaso de barro era encontrado em todos os lares do Antigo Oriente Médio. Todas as casas que você chegava, você encontrava um vaso. Inclusive, na minha vida, eu tive muita experiência com barro, com vasos, porque a gente vivia na roça, né? A gente brincava muito fazendo vasos. Então, eu me lembro, quando eu vejo muitos vasos, eu lembro daquela época da roça, né? Então nós entendemos que a excelência não é nossa, mas é desse tesouro que está dentro deste vaso. Então o vaso, ele é simples. O vaso, ele é simples, ele é encontrado em vários lugares, em todas as casas. Então, irmãos, esses vasos eram simples e eram encontrados em vários lugares. Todas as casas do Oriente Médio se encontrava um vaso. Por quê? Porque esses vasos eles eram baratos, eram vasos que não custavam muito caro. Então qualquer pessoa conseguia comprar um vaso daquele. Então todos os lugares que você chegava, você encontrava um vaso. Eles eram baratos, quebravam com muita facilidade. Diferente dos vasos metálicos que existiam na época, que poderia ser consertado. Tais vasos quebrados tinham que ser lançados fora, ser lançado no lixo. Sabia, irmãos? Que o vaso, quando ele quebrava, não tinha como ser reutilizado. Como os outros vasos, poderia ser reutilizado. Um vaso de metal, vaso de ouro, ou outro tipo de vaso que pudesse ser derretido, poderia ser feito um outro vaso. Mas o vaso de barro não tinha como. Teria que ser lançado no lixo. Então não podemos lembrar aqui, irmão, de Jeremias capítulo 18, versículo 4, podemos ver ali a obra na mão do oleiro. Deus falou para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá vou te mostrar o trabalhar do vaso na mão do oleiro. Jeremias desceu e pôde observar o vaso na mão do oleiro, e ele viu que quando o vaso quebrava, o que acontecia? Lá está escrito assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, então ele fez do barro outro vaso conforme melhor lhe pareceu. Ele teve que fazer outro vaso.
Então, se esse vaso é quebrado, Deus faz outro. Então não existe um vaso rachado, um vaso de qualquer forma, não existe. Existe um vaso preparado para ser usado. Então nós somos quebrados em várias partes. O Senhor vai quebrar em muitas partes das nossas vidas para sermos um vaso novo. Não é assim que Deus faz com a gente? Somos quebrados, somos amassados. O Senhor vai tirando os carrapichos, vai tirando as pedrinhas que impedem um vaso ser pronto. Deus vai tirar. Vai tirar, irmãos. Deus só não vai fazer isso se a gente falar: não quero ser crente não. Esse negócio de ser crente é muito estranho, não dá para mim não. Eu vou sair e vou para o mundo. Mas se você ficar aqui dentro, Deus vai trabalhar na sua vida. Deus vai trabalhar no seu caráter, na sua mente, no seu coração. Deus vai trabalhar, irmãos. Agora, será que nós vamos precisar que aconteça uma tragédia, uma desgraça para a gente ser vasos novos? Não. Nós vamos lutar, irmãos, enquanto está tudo bem, enquanto está maravilhoso. A conta bancária está boa? Vamos orar. A geladeira está cheia? Vamos continuar orando, agradecendo ao Senhor. A geladeira está vazia? Vamos continuar chorando. Já é normal a gente orar e chorar, não é assim? Então o verdadeiro crente, ele não espera a coisa piorar para ele estar feliz, estar alegre, não, irmãos. O rosto dele é um só. Todo dia ele está agradecendo a Deus. Ele tendo bens materiais ou não, o rosto dele é um só. Porque não importa se você tem filé mignon na mesa, ou você tem ovo, você tem a comida simples, não importa. Importa que você tem uma gratidão no coração maravilhosa que o Senhor tem colocado. Então nós vamos ver mais à frente. Vamos falar a conclusão aqui, irmãos. Vamos para essa conclusão. A excelência, irmãos, não é nossa, mas é de Deus. Pois dele é todas as coisas. O mérito é de Deus, a recompensa é nossa. O mérito é dele, a recompensa é nossa. Éramos produto, irmão, sem valor na mão do inimigo. Não, a gente não valia nada. Por que agora a gente quer questionar às vezes? A gente não valia nada. Éramos perdidos. Se morrêssemos, estávamos perdidos, irmãos. Eu tive a oportunidade de morrer com misericórdia. O Senhor me trouxe de volta, estou aqui. Mas era como estar perdido há mais de 35 anos já na eternidade. O Senhor me trouxe de volta. Então não prestava, não valia nada. Estava no mundo, sem ter entendimento de nada. Então, na mão do inimigo, não somos nada. Éramos compostos de água e de terra, sem nenhuma serventia. Isso que nós éramos. Mas agora, nós somos, por misericórdia, reconhecidos por Deus. O Senhor reconhece que somos pó. O Senhor sabe que somos pó. Por isso que tem misericórdia de nós, irmãos. Nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, nos nossos pecados. O Senhor tem misericórdia, porque você é pó. E sendo pó, vamos voltar para o pó novamente. Está no Salmo 103, versículo 14. Mesmo nós sendo frágeis, Ele nos confiou a sua palavra e derramou sobre nós o seu Espírito. Sendo frágeis, sendo fracos, o Senhor nos deu essa vitória. Embora, irmãos, as nossas dificuldades possam parecer muito grande ou muito pequena, mas isso não importa. Importa que Deus está provando a nossa fé. Não importa o que você está passando. Não vai comparar sua aprovação com a aprovação de Paulo, não. A aprovação sua é essa que Deus está te permitindo, que você suporta passar por essa prova. Vamos ter alegria, irmão, por fazer parte desse sofrimento de Jesus. Não porque é fácil, não porque é bom sofrer, não porque a provação é coisa boa, não é bom. Sofrer, ninguém gosta de sofrer. Quem gosta de sofrer? Ninguém, né? A gente quer viver bem, né? Mas as provações faz parte, para que Deus venha nos preparar, para que possamos em tudo sermos gratos ao Senhor. Vamos fazer das nossas provações uma oportunidade de sermos vasos de honra nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, neste momento, Senhor Jesus, queremos te agradecer, meu Deus, por tua palavra que acabamos de falar, que acabamos de ouvir, porque a tua misericórdia é grande sobre a tua igreja, a tua graça é grande sobre nós, ó Pai. Somos vasos de barro, Senhor, mas o Senhor tem preparado, tem nos quebrado, tem nos ensinado como te servir, meu Pai. Ó Deus, fica conosco, ó Pai, fica com a tua igreja, Deus, realizando a tua obra, seguindo a tua vontade, ó Deus. É no nome de Jesus que eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade de passar a palavra em nome de Deus. Amém, irmãos.